Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo lhe traga refrigério, tranquilidade. Assim como o pastor, dito por Davi no Salmo 23, que conduz as suas ovelhas em verdes pastos, refrigera a sua alma, águas tranquilas, e a guia por amor do seu nome. Esse cuidado, esse zelo, essa proximidade, essa mão forte que guia, que livra de feras, que traz segurança, que traz alimento, que traz vida, que traz paz. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Jesus é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas do seu rebanho. Ele fala em João 10 que ele é o pastor, ele é a porta das ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando você é ovelha de Cristo, você conhece a voz do seu pastor. E pode ter certeza que quando a ovelha, de repente ela começou a escapar um pouquinho, ou pisou num buraco, se machucou, sentiu perigo, e ali ela começa a fazer o seu som, o seu barulho, rapidamente o pastor, ele ouve também a voz daquela ovelha que ele sabe que é sua. O Senhor sabe quem são as suas ovelhas. E você também sabe quem é o seu pastor. Mas se o seu pastor é Cristo, ele tem compromisso com você. Ele guarda, ele traz refrigério, ele traz alimento, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz vida, e não uma vida qualquer. Ainda em João 10, ele diz que o inimigo vem para roubar, para matar e destruir. Mas segundo ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu falo por mim. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor escolha, foi ter recebido a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. É o único caminho que me leva a Deus. É o único, porque Ele é o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única ponte, a única via de acesso, o único caminho novo, vivo, reto, perfeito, que nos leva ao Pai. É impossível chegar a Deus se não passar pelo Filho, porque quem morreu na cruz foi Ele. A fonte de salvação é Ele. O nome que tem todo o poder nos céus e na terra é o nome dEle. Autoridade e poder delegada pelo Pai. Ele é o caminho, a verdade, é a vida. É por isso que nós reconhecemos o Pai, o Filho e o querido Espírito Santo, que Ele mesmo enviou para estar conosco todos os dias até o fim. Espírito que guia, que santifica, que traz paz, que gera dons, fé, conhecimento, discernimento, fruto, paz, gera amor, mansidão, domínio próprio, bondade, amabilidade. Eu falo por mim, por experiência de vida. Não tem como perdoar se não for pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Não tem como amar quem nos feriu se não for pelo poder do Espírito Santo. Não tem como entender a palavra, ter fome desse pão, se não for pela presença do Espírito Santo. Bem disse Jesus, lá em João 7, que aquele que crê nele, de dentro dele, fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em Cristo, diante dessa fé, de dentro do seu interior, flui esse rio. Rio de águas vivas. Águas que saram, que curam, que saciam a sede de um coração infeliz, vazio, incompleto, tão pequeno, mas que é do tamanho dele. Abre o seu coração, deixa Cristo entrar. Na verdade, antes de o aceitarmos, Ele nos aceitou primeiro, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele nos chamou primeiro.
Graças a Deus por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que nos dá vida, ânimo, força e alegria. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você neste momento uma linda passagem no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Eu imagino, pelo que eu leio na palavra, pelo que eu entendo na palavra, aquele corpo branco parecendo uma nata, aquela pele ferida, terrível, purulenta, terrível. E aqui fala que aquele homem estava coberto pela lepra. E quando viu Jesus, é isso que me chama a atenção, aquele leproso, prostrou-se com o rosto na terra. Mais popularmente falando, ele colocou a cara no pó. E rogou, insistiu: se quiseres, podes me purificar. O que me chama a atenção aqui é que ele não chegou com arrogância, com imposição, determinando, achando que por causa do sofrimento Deus era culpado, que Jesus era obrigado. Eu determino, se Jesus tem poder faz, se não faz não é Deus. E não. E olha que aquele homem era digno de misericórdia. Fisicamente, pelo que ele estava vivendo, tamanho sofrimento. Ainda encontrou força para se humilhar, colocar a cara no pó. E ali ele falou: se o Senhor quiser, se quiser, o Senhor pode me purificar. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, coisa que não era permitida tocar em leprosos. Mas com Jesus não tem isso não. Ele faz. Ele toca o que ninguém quer tocar. Ele entra onde ninguém entra e nem pode entrar. Ele abre o que ninguém pode abrir. Quando ele determina, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede, ninguém barra quando ele quer. Quando ele decide. Não tem lei com Jesus. Não tem não com Jesus. Ele faz do jeito que ele quer, para que o nome dele seja glorificado e mostrar que muitas vezes as pessoas não se importam, não querem tocar, não querem ajudar, passam longe. Leproso, doente, miserável, infeliz, pobre, maldito, quem é você? Não me toque. Jesus tocou naquele homem coberto, miseravelmente, terrivelmente coberto pela lepra. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus disse: quero, seja purificado. Lembra que o leproso se humilhou e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe a resposta de Jesus? Quando alguém vê que vai direto nele, crendo que ele pode, ele respondeu: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Quando se tem fé, não tem tempo ruim com Deus. Nada é impossível para Deus. Ninguém impede o agir de Deus. Ele faz o que ninguém faz, ele entra o que ninguém entra, onde ninguém entra, ele move o que ninguém move, ele fecha quando ele quer, ninguém tem poder de abrir, enfim, ele pode, ele conhece o nosso coração. O problema é que muitas vezes tem pessoas muito arrogantes, chegam achando que mandam, que determinam, que eu, se o Senhor não fizer... Isaías fala que todas as nações, bilhões e bilhões, é como dentro de um balde, uma gota. Todas as nações.
O aluno querendo mandar no professor. O filho querendo ensinar o pai. O barro querendo dar opinião para o oleiro que domina sobre o barro. O pequeno achando que manda no grande. O imperfeito achando que dá ordem para o perfeito. O infiel que ordena ao fiel. O pecador achando que manda no santo. Ah, Deus. Ah, Deus.